João 6, versículo 1 diz o seguinte: algum tempo depois, Jesus partiu para a outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Versículo 6, fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Diga glória a Deus. Amém, irmãos? Nessa manhã, Deus quer falar conosco sobre o tema mais que suficiente. Repita comigo e diga assim: mais que suficiente. Quem, irmãos, aqui lembra quando você ia na escola? Talvez alguns ainda vão, estou vendo alguns jovens aí que não estavam no acampamento, né, irmãos? Quando você ia na escola e o professor chegava com prova surpresa. Quem gostava de prova surpresa, gente? Ninguém gostava, né, gente? Todo mundo queria fugir, né? Quando nós estudávamos, nós tínhamos aqueles professores bonzinhos, né? Geralmente um professor bonzinho era aquele professor que dava uma prova bem fácil para a gente, uma prova assim que a gente, né, tranquilinho. Às vezes tinha aquele professor que dava umas provas bem difíceis, e como nós falamos, né, tinha aqueles professores que davam aquelas provas, o quê? Surpresa, né, que pegava a gente naquele dia. Mas, irmãos, preste atenção nisso. Quando um bom professor, ele vai aplicar uma prova para o seu aluno, o bom professor, ele não tem na sua mente o desejo de querer mostrar para os alunos que ele sabe mais do que eles. Não é esse o objetivo de um bom professor. Um bom professor, quando aplica uma prova, não sabe o que ele mais deseja? Não é somente também avaliar se o seu método de ensino está bom ou eficiente, mas ele procura trazer para o aluno, que o aluno saiba o que ele sabe e o que ele não sabe. Esse é um dos motivos porque os professores aplicam provas. Quando o professor aplica aquela prova, ele deseja então que o aluno olhe aquilo e fale: olha, isso aqui eu já sei, isso aqui eu aprendi, porque às vezes também, né, irmãos? Às vezes o aluno acha que não sabe nada. Ah, eu não estou entendendo nada dessa matéria. Aí ele vai lá e faz a prova e tira uma nota boa, ou seja, ele pensava que não sabia, mas ele sabe. Mas através também daquela prova, irmãos, o que ele procura fazer? Mostrar para o aluno o que ele também não sabe ainda, o que lhe está te faltando, o que ele precisa aprender. Quem está dizendo, diga glória a Deus. E essa história, irmãos, que nós lemos, na multiplicação dos pães e peixes, ela tem algumas características, irmãos, muito diferentes dos outros milagres que Jesus fez. Por quê, pastor? A maioria dos milagres, se não todos os milagres que Jesus fez, irmãos, todos os milagres eram uma resposta a uma reação, a uma crise, a uma dificuldade. Alguém chegava com alguém doente, enfermo, clamava a Jesus pela cura, amém? Alguém estava passando uma necessidade, o Senhor trazia ali a provisão. Ele entrou na casa de Zaqueu, ele curou a mulher samaritana na beira do poço, pessoas que estavam doentes emocionalmente. Mas essa história, presta atenção, ela tem algo interessante, porque nessa história não havia uma crise, não havia um problema, não havia nada de errado. Essa prova, irmãos, que nessa história, nesse milagre que nós vemos aqui, é literalmente aquele professor que não tem prova marcada, e chegou no dia e falou assim: hoje tem prova surpresa para esses meninos aqui. Hoje eu vou trazer uma prova surpresa para esses discípulos. Vamos entender aqui, irmãos, o que aconteceu? A Bíblia diz que Jesus ensinou, talvez ali desde manhã até a tarde, uma multidão de 5.000 homens, fora as mulheres, as crianças, ou seja, no mínimo, nós estamos falando ali de umas 10.000 pessoas. Aquela pregação, aquele ensino acabou, e o que nós fazemos, igual acabamos o culto hoje, daqui a pouquinho vamos encerrar o culto,
vamos despedir todo mundo e cada um vai almoçar na sua casa hoje, viu, irmãos? Então não tem almoço hoje para todo mundo, viu? Então Jesus podia ter encerrado aquele culto e falar assim: olha, acabou, cada um vai para a sua casa. Mas Jesus, irmãos, teve uma brilhante ideia. Jesus teve assim uma vontade e chamou os discípulos assim: olha, eu estou com uma vontade hoje aqui, hoje tem uma prova surpresa. Olha, vamos fazer o seguinte: nós não vamos despedir a multidão, a gente vai alimentar todas elas. Vamos alimentar cada uma dessa pessoa, dessa multidão. Agora, irmãos, eu pergunto, nós somos aqui inteligentes, amém, irmãos? Era necessário isso? Precisava fazer? Jesus tinha um compromisso, uma responsabilidade. O pessoal pagou inscrição, né? Pagou o ingresso, ninguém pagou nada. Se Jesus falasse: ó, vai todo mundo para a sua casa e almoça e janta na sua casa, estava tudo certo, tranquilo, suave, não tinha nenhum problema. Por que ele inventou um negócio desse? Por que ele inventou isso? E aí, irmãos, já aquele grupo dos discípulos de Jesus era um grupo muito diversificado, tinha mais os sistemáticos, talvez alguns sistemáticos aqui já estão até tendo já né? Aqueles que gostam de tudo extremamente, quem gosta de tudo extremamente planejado, levante a mão, pode ficar tranquilo, isso. Acho que vocês já estão até já tendo uma, né? Você imagina, irmãos, ali Jesus ali naquele improviso, na última hora, sem planejamento, e fala assim: olha, nós vamos alimentar, mas presta atenção, não foi exatamente bem isso que Jesus falou. O que Jesus falou? Vocês vão alimentar. Olha que coisa. Jesus teve a ideia e eu trabalho para os outros, né, irmãos? Jesus falou assim: ó, vocês vão alimentar todo mundo. Os sistemáticos já fizeram a conta, pegaram a matemática e já falaram assim: olha, Jesus, 200 denários não seria nem suficiente para que cada pessoa pegasse um pedaço de pão. Olha, irmãos, que coisa. 200 denários, a palavra denário era um pagamento de um dia de trabalho. Quanto que é um dia de trabalho hoje, irmãos? 150, 200 reais, talvez, mais ou menos. Vamos colocar 200 reais, porque nós somos generosos e pagamos bem as pessoas, viu, irmãos? Vamos pôr lá 200 reais. 200 reais, irmãos, vezes 200 denários, seria mais ou menos 40 mil reais. Ele fala assim: Jesus, se a gente conseguisse agora 40 mil reais, só dava para cada pessoa pegar um pedaço de pão. Ou seja, se fosse para todo mundo ter um pão inteiro, talvez precisaria de 80 mil reais. Olha a tarefa, irmãos, olha a prova que Jesus dá naquele improviso, na última hora, e chega para eles. Quando nós lemos o texto, irmãos, bíblico, presta atenção, nós lemos os evangelhos são os 4 primeiros livros do Novo Testamento, amém, irmãos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Algumas histórias, elas estão contadas em mais de um lugar na Bíblia, e naqueles outros lugares, elas acrescentam algumas informações que nesse texto nós não lemos. A Bíblia diz que eles falam assim: Jesus, nós não temos nada, a gente não tem esses 40 mil reais nem para dar um pedaço de pão. Aí Jesus fala assim: vão lá, procurem e pesquisem, vejam o que vocês conseguem achar. Preste atenção nisso, irmãos, quero que você entre aqui na história, meus irmãos. Às vezes a gente lê a história assim e passa muito rápido, mas eu fiquei imaginando, irmãos, quanto tempo levou para eles acharem 5 pães e 2 peixes. Talvez levou meia hora, talvez levou 1 hora, não sei, mas ele sai os 12, ei, alguém tem comida? Alguém tem comida? E aqui já está a prova, irmãos, que crente come, que é uma beleza, viu, gente, né? Que não tinha nada, todo mundo já tinha comido tudo. Acharam um rapaz e falaram assim: Jesus, está aqui 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso? Irmãos, quanto será que custaria hoje 5 pães e 2 peixes? 20 reais talvez? Mais ou menos, uns 20 reais, 5 filãozinhos, 2, nós não sabemos o tamanho do peixe, tal, que sei lá, 20, 30 reais. Agora, irmãos, presta atenção, a necessidade deles era de 40 mil reais. Eles só conseguiram achar 20 reais. E Jesus fala assim: traga aqui, coloca isso aqui nas minhas mãos. E Jesus, irmãos, pega aqueles pães. A Bíblia diz que ele apresenta ao Senhor, ele dá graças a Deus. Eu posso ouvir glória a Deus, irmãos? Ele agradece pelos 5 pães, ele ora pelos 5 pães, e ali, irmãos, ele entrega de volta aos discípulos. E a Bíblia então diz que aquele milagre começa a acontecer, e é esse mesmo Deus que está aqui hoje, esse Jesus que operou, ele está aqui hoje entre nós. Eu posso ouvir glória a Deus, irmãos? E a Bíblia diz que aqueles discípulos começaram a repartir o pão, pegavam um pedaço do pão, o pão aumentava, pegava outro pedaço e aumentava. E a Bíblia diz que no final, todo mundo não recebeu somente um pedaço, todo mundo comeu, ficou satisfeito. Por isso que nós profetizamos todo mês que vai sobrar em nome de Jesus. Levante a sua mão, profetize aqui, diga assim: vai sobrar em nome de Jesus. Porque a Bíblia ainda diz, irmãos, que sobraram 12 cestos cheios de pães. Quantos eram os discípulos? 12. Aqueles que trabalham, aqueles que servem, Deus sempre entrega algo maior para eles. Algumas verdades, irmãos,
dessa prova de Jesus. Por que Jesus colocou essa prova? O que será que Jesus estava querendo ensinar? Porque, irmãos, Jesus está sempre querendo nos ensinar algo. Todas as batalhas que nós passamos na nossa vida, sejam batalhas, dificuldades que vêm de alguma situação, ou até mesmo algumas que Deus permite que aconteça, como foi nessa história, o Senhor sempre quer nos ensinar algo. Tenha esse coração ensinável na presença de Deus, amém, irmãos? Quero dar uma dica muito fácil, muito importante. Uma das formas de nós aprendermos mais com o Senhor Jesus, preste atenção nisso. Não fique perguntando tanto para Deus o porquê que você está passando por isso. Irmãos, pastor, mas Deus não responde os meus porquês? Deus responde os porquês. Mas, irmãos, isso escraviza a nossa vida, porque, preste atenção, quando você fica, Deus, por que eu estou passando? Por que eu estou passando? Preste atenção nisso. O porquê, ele traz do passado para o presente. Qual foi a causa? Qual foi a origem? O que eu fiz de errado? O que aquela pessoa fez? Por que eu passei por isso? Mas preste atenção, irmãos, quem tem um coração ensinável perante Jesus, o mestre dos mestres, ele pergunta assim: para que eu estou passando isso? O para que, irmãos, te leva do presente para o futuro. O para que te leva para frente. Para que, Senhor? O que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor quer moldar a minha vida? O que o Senhor quer trabalhar na minha vida? E nesse texto, irmãos, nós podemos aprender 3 grandes verdades, 3 grandes lições que o Senhor sempre quer nos ensinar através das nossas lutas e adversidades. Então pense naquilo que você está passando e deixe o Senhor te ensinar através disso. Quem está dentro, diga glória a Deus. Primeira grande verdade, irmãos: nós nunca teremos tudo ou seremos tudo. Eu vou repetir: nós nunca teremos tudo ou seremos tudo. Quando Jesus, irmãos, fez aquela prova, ele falou assim: vocês vão alimentar essa multidão, encontrem o que vocês vão, pesquisem e encontrem algo. Jesus já sabia que eles não iam encontrar o suficiente. Mas pastor, por quê? Por que Jesus faz questão de mostrar para mim que eu nunca vou ter tudo, que eu nunca vou ser tudo? Isso, irmãos, é para nós nos desanimarmos? Isso é para nós talvez vivermos um complexo de inferioridade? É para trazer para nós, presta atenção, irmãos, uma acomodação generalizada, no sentido, fazer o quê? É assim mesmo, eu não tenho tudo. Não, não é para isso. Mas presta atenção, irmãos, quando o Senhor, Ele faz questão de mostrar para nós os nossos limites, o que podemos e o que não podemos fazer, e isso é para ser libertação na nossa vida. E eu creio que hoje é dia de libertação na nossa vida. O que o Senhor, irmãos, quer nos libertar? Ele quer nos libertar dessa independência tola que nós vivemos hoje. O mundo, ele quer trazer essa mensagem: você não precisa de ninguém, você tem tudo o que você precisa dentro de você, você tem tudo o necessário. E isso está destruindo, irmãos, a vida de muitas pessoas. Deus vai permitir limitações em nossa vida, para entendermos: eu preciso dele e eu preciso da pessoa do meu lado. Por isso, se você está passando por algo e não tem pedido ajuda, que você hoje possa ser liberto. Seja liberto, irmãos, de uma criancice. Seja liberto, irmãos, de uma coisa tão pequena que tem destruído a vida de muitas pessoas. Ninguém me procura, ninguém vem atrás de mim, ninguém pergunta como eu estou. Irmãos, isso está paralisando a vida de muita gente. Talvez o diabo está te paralisando nesse sentido. Parece bonito, parece, olha que não sei o que, ninguém me procura. Não, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que se alguém tem uma necessidade, ela tem que pedir ajuda. E quanto tempo você está sofrendo nessa luta, esperando alguém vir atrás de você, esperando alguém te ligar, esperando alguém, uma mensagem? E o tempo está passando, a luta está aumentando, e a prova que está na sua frente, que Jesus permitiu esta prova, você não está aprendendo. Peça ajuda, vá atrás de ajuda. Não deixe de buscar aqueles que Deus pode te ajudar, seja na medicina, seja com terapia, seja um líder de uma célula, seja o irmão do seu lado. Deus, irmãos, permite situações para mostrar o nosso limite, para nos libertar de uma insatisfação que está escravizando a nossa vida. Hoje nós vivemos, irmãos, nesse espírito de insatisfação. Nunca está bem, nunca é o suficiente, nunca estamos contentes. Preste atenção nisso. Quem estuda comportamento humano, psicologia, sabe que existe algo, um mundo real e um mundo irreal que a gente cria na nossa mente. E esse tem sido o problema, presta atenção, igreja, com esse excesso de séries e filmes.
Você fica assistindo aquilo, assiste muito, e aí você começa agora a comparar aquele mundo irreal com o mundo atual. E começa a gerar uma insatisfação. Começa a achar que a vida é assim. As redes sociais, está todo mundo viajando, está todo mundo fazendo isso. Isso não é verdade. A vida, irmãos, ela é imperfeita. Não tem família perfeita, não tem marido perfeito, não tem esposa perfeita, não tem filho perfeito, não tem corpo humano perfeito. A vida é feita de dificuldades. Os problemas, eles surgem em nossa vida. Quem está dentro, diga amém, irmãos. Veja bem, não é para a gente aceitar tudo e ficar tudo tranquilo, não é isso não. Temos que lutar, mas também temos que trazer, irmãos, a realidade da vida. E às vezes nós estamos tão sofrendo, estamos tão tristes, a minha vida está tão difícil, a minha vida está tão terrível, as coisas estão tão trágicas, está tudo assim desmoronando. É verdade mesmo? Precisamos aprender a questionar essas ilusões que nós criamos em nossa mente. Um tempo atrás, de vez em quando eu brinco sobre isso, pastora Thalita, assistindo os doramas, ela falou assim, pastor não, Daniel, né? Dan, assiste comigo os doramas. Eu falei, eu não vou assistir não. Assiste comigo, irmãos. Aí eu percebi, vou perder minha esposa para os doramas, viu, irmãos? Eu vou assistir. Mas aí eu coloquei algumas condições. Primeira condição, se eu dormir, você não vai me interromper. Porque, irmãos, as histórias são muito longas, demora demais. Então eu vou já tirar uns cochilos no meio. Segunda coisa, toda vez que eu pedir explicação, você tem que me explicar, porque eu não consigo entender a história. Porque ela está no presente, vai para o passado, depois vai para não sei aonde e volta. E falei, terceiro, você não me compara com esses homens aí, viu? Porque esses homens coreanos são perfeitos demais, viu, gente? Né? Todos eles são atléticos, passaram em primeiro no vestibular, são, né, herdeiros de empresas multinacionais. Não é assim mesmo, irmãos, né? Até tem um meme essa semana com as figurinhas da Copa. Você viu esse meme lá, gente, né? Os jogadores da Copa já enganaram elas, né, gente, né? Eu falei, olha, eu vou assistir, mas você não me compara. E tem um negócio, irmãos, irmãs, aqueles homens passam batom, viu, gente? Eles passam, sabia disso? Os coreanos são os homens número 1 do mundo que usam, irmãos, maquiagem, essas coisas. Era uma brincadeira, mas o que? Nós temos que tomar cuidado. Quando Deus permite, irmãos, limitações em nossa vida, é para que nós possamos depender totalmente dEle. Para nós libertarmos, irmãos, dessa cobrança excessiva. Cobramos demais de nós mesmos, cobramos demais dos outros. E hoje nós vivemos nessa cultura de uma alta performance. Você tem que ser tudo. Será que você não está cansado? Presta atenção, não pela vida real que você tem? Ou você está cansado pela vida ilusória que você criou na sua mente? Será que está tudo tão difícil pela vida real? Ou está tudo tão difícil pela vida imaginária que você criou na sua mente? Jesus, irmãos, permite limitações para mostrar que precisamos dele. Precisamos dos outros, para mostrar as nossas imperfeições, para deixarmos de exigir demais dos outros. Mas Jesus continua querendo ensinar algo àqueles discípulos e ensina a nós nessa manhã. A segunda grande lição, a segunda grande verdade que Jesus queria ensinar àqueles discípulos, e ensina a nós nessa manhã, é primeiro, que nós nunca teremos tudo ou seremos tudo, amém, irmãos? E glória a Deus por isso, que eu não quero ser tudo não, eu não quero ter tudo também. Mas também, irmãos, a segunda grande verdade é que nós sempre teremos algo, mesmo que seja pouco e não seja suficiente. Você não vai ter tudo, mas também não significa que você não tem nada. Jesus falou, pesquisa, procura, alguma coisa vocês têm. E o que eles encontram? Apenas 5 pães e 2 peixes. Talvez eles encontram 20 reais. Era pouco, irmãos? Extremamente pouco. Era suficiente? Não era suficiente, mas já era alguma coisa. Sempre terá algo na sua vida. Pode talvez ser pequeno, pode ser pouco, mas Deus já colocou algo dentro de você. Existem talentos, habilidades que estão aí dentro da sua vida. E aliás, não sabe o que você vai aprender? São nas dificuldades da vida que nós liberamos o nosso maior potencial. São nas dificuldades da vida que as ideias surgem. É nas dificuldades, quantas pessoas, irmãos, que através daquele desemprego, ela abriu a sua empresa. Através daquele desemprego, ela abriu o seu negócio. Às vezes, irmãos, eu admiro pessoas que às vezes passam por situações tão difíceis na vida, e depois elas criam aqueles grupos de apoio. Eu acho tão lindo.
grupo de apoio de mães que perderam os filhos, grupo de apoio de pais que passaram com filhos nas drogas. Ou seja, havia um potencial de mobilizar pessoas, de fazer um projeto social, mas aquela dificuldade gerou isso. Há dentro de você talentos e habilidades, um potencial que você não tem ideia. Tem muita coisa boa na sua vida. Há oportunidades, talvez não é aquela grande oportunidade, talvez é uma oportunidade pequena, é um salário baixo. Talvez você fale assim: pastor, mas eu não tenho muita assim habilidade, eu tenho muito esforço. Pegue esse esforço. A nossa casa, por causa do nosso filho Eliote, a gente vive muito ali no mundo do basquete. Esses dias a gente estava vendo um vídeo sobre um atleta brasileiro que está fazendo muito sucesso na NBA nos Estados Unidos, o Gui Santos. E ele falava assim: olha, o meu apelido, quando eu jogava no time de base, era o Gui Trabalhador. Ele falava assim: eu não era o mais rápido, eu não era o mais técnico, eu não era o mais habilidoso, mas eu era o mais esforçado. Talvez hoje que você possa ter: pastor, eu tenho esforço. Pegue esse esforço. Talvez hoje você tenha esse tempo. Às vezes nós vivemos na vida que não temos muito tempo, às vezes temos mais um tempo sobrando. Se você hoje está vivendo uma vida, uma fase da sua vida que o tempo está sobrando, use este tempo. Pais que estão ali te apoiando. Quantos jovens, né? Estavam no fim de semana com os jovens. Quantos jovens, presta atenção, não valorizam ter um pai e uma mãe que permite os seus filhos estudarem? Porque essa não é a realidade de muitos jovens. Talvez o seu pai não é perfeito, a sua mãe não é perfeita, mas quantos jovens e adolescentes, eles têm que já tão novos viver para sustentar a família, não é mesmo? E eu sei que se eu pedisse para levantar a mão aqui, muitos aqui levantaram as mãos. E talvez você não teve aquela oportunidade de poder se dedicar aos estudos, porque você teve que trabalhar desde cedo. Então, se você, jovem, adolescente que está aqui, e você vive numa casa, talvez seus pais não são perfeitos, porque não existe ninguém perfeito, mas talvez os seus pais te dão as condições de você estudar. Valorize isso que você tem. Nós nunca teremos tudo, irmãos, mas sempre teremos algo. Pesquise e descubra o que Deus já colocou na sua vida. Vira para quem está ao lado e diga assim: descubra o que Deus já te colocou. Fala para ele aí. Como que eu faço isso, pastor? Primeiro, através da gratidão. Seja grato, agradeça mais. Preste atenção, irmãos. A gratidão tem alguns níveis de gratidão. O primeiro nível de gratidão é a gratidão protocolar. Alguém abre uma porta e fala obrigado. É a gratidão de educação. A segunda gratidão que existe, o segundo nível, é aquela gratidão que vem de uma coisa boa que acontece. Você recebeu um aumento, glória a Deus. Você teve um livramento, glória a Deus. Mas existe uma gratidão que você tem que pensar, tem que refletir e olhar a sua vida. Quando você começar a desenvolver mais a gratidão, você vai descobrir que tem muitas coisas boas de Deus acontecendo na sua vida. Pesquise, observe mais. Preste atenção nisso e repita comigo, diga assim: eu estou, vamos falar mais forte, diga assim: eu estou em guerra contra a comparação. Para você descobrir o que você tem que parar de olhar a vida dos outros. Pare de ficar se comparando. Igual ao outro, já tem o outro. Igual a você, só tem você. Pare de ciúmes, da inveja. Supere os complexos de inferioridade. Preste atenção nisso também. Visualize mais e preste mais atenção aos seus resultados e aos seus elogios. Preste mais atenção nisso. Quando você fizer algo bom, talvez você fez um bolo, fez uma refeição, você fez algo e alguém te elogiou, preste atenção. Às vezes quando a gente recebe um elogio, não é mesmo? Assim, essa pessoa elogiou só por educação. E às vezes a gente despreza um elogio. Um elogio, irmãos, mudou a minha vida quando eu tinha 15 anos de idade. Meu primo tinha um primo, está vivo, né, irmãos? Glória a Deus, né? O meu primo, ele estava indo muito mal na escola, em matemática. E ele me procurou, a mãe dele desesperada, minha tia, falou: olha, você não pode dar algumas aulas de matemática para ele? E eu passei, irmãos, uma semana dando aulas de matemática. Ele fez a prova, foi muito bem naquela prova, e eu nunca vou esquecer, eu tinha 15 anos de idade, quando ele falou assim: Daniel, você explicou de um jeito que eu entendi. Você explicou de um jeito diferente. E aquele elogio começou a trazer uma direção para a minha vida. A área de ensinar, a área de falar a palavra de Deus. Preste atenção nos resultados, vai prestando atenção nos elogios, vai prestando atenção naquela paixão, aquilo que queima em seu coração. Mateus 6:21 diz: aonde estiver o seu tesouro, aí também estará o teu coração.
Jesus queria ensinar aqueles discípulos, ensina a nós. Primeiro, nunca teremos tudo, mas sempre teremos algo. E a terceira grande verdade, se coloque de pé glorificando ao Senhor Jesus. Repita comigo, diga assim: o pouco, diga mais forte, o pouco nas mãos de Jesus é mais do que suficiente. Você pode levantar as tuas mãos e repetir comigo, diga assim: o pouco nas mãos de Jesus é mais do que suficiente. Era pouco, igreja, era pouco, mas quando Jesus colocou nas suas mãos, o milagre começou a acontecer. Talvez hoje você entrou aqui e não tem tudo o que é o necessário. Talvez a tua inteligência, você diz: eu não tenho inteligência necessária. Talvez eu não tenho o apoio familiar. Talvez hoje a sua paciência está bem curtinha, está quase esganando alguém ainda hoje. Talvez hoje aquele amor na sua família, aquele romantismo no seu casamento, parece que está assim por um fio. Talvez a tua coragem diante de um desafio, ela é pouca hoje. Talvez a tua força para enfrentar esse momento, atravessar esse desafio, ela é pouco. Mas se for pouco, mas você tomar hoje uma decisão de colocar nas mãos de Jesus, o milagre vai acontecer. Deus já colocou algo nas suas mãos, põe agora nas mãos de Jesus. Pastor, como que eu coloco o meu pouco nas mãos de Jesus? Primeiro, presta atenção, comece a orar, consagrando e agradecendo a Deus. O que Jesus fez? Jesus não pegou aqueles 5 pães, não deu uma bronca nos discípulos. Vocês não conseguem fazer nada direito, só isso que vocês conseguem? Jesus não pegou aqueles 5 pães e falou assim: que merreca é essa? Jesus pegou os 5 pães e falou: Pai, obrigado pelos 5 pães. Pega o que você tem, não amaldiçoe a tua vida. Às vezes pegamos um salário, essa merreca de salário, esse emprego, essa casa é um inferno, esse marido é isso, essa esposa é isso. Não amaldiçoe, não fale mal daquilo que você deu, o Senhor tem que colocar nas suas vidas. Mas pega aquilo e fale: Senhor, é pouco, mas nas tuas mãos, Senhor, eu creio que o milagre vai acontecer. Pegue o tempo, talvez você está sem tempo, uma vida muito corrida. Antes de dormir, sabe o que você faz? Senhor, nas próximas horas, eu não tenho muito tempo para dormir, Senhor, minha vida é muito corrida, são fases da vida. Senhor, multiplica essas horas agora, que cada hora possa valer por 2. Se Ele multiplicou o pão, por que Ele não pode multiplicar o teu sono? E aquela 1 hora de sono pode valer por 2. E você acordar, quantas vezes, não é mesmo, irmãos? Às vezes dorme 8, 9 horas e acorda cansado. E às vezes pode dormir 4, 5 horas numa fase da vida e acordar renovado. Pega aquele cliente, pega aquela empresa, pega aquele salário, aquela oportunidade que você tem, e fala: Senhor, muito obrigado, multiplica agora, Senhor, é o que eu te peço. Senhor Pai, cada cliente meu, Senhor Pai, eu já quero declarar que cada um vai valer por 10. Irmãos, eu oro para Deus multiplicar tudo. Não sei se pode orar por tudo, mas eu oro por tudo. Até na academia, viu, irmãos? Está naquela esteira de Jesus, 100 calorias, multiplica para 300, Senhor. Eu não tenho muito tempo para vir aqui, mas vai orando, consagra ao Senhor, seja grato. Aquela consulta médica, agradeça ao Senhor. Talvez não é aquela consulta do convênio, e às vezes a gente vai: esse postinho, esses médicos aqui, esse lugar do SUS. Se é o que você tem, seja grato. Entre naquele consultório e fale: Senhor, agradeço pelo Senhor, o que o Senhor tem colocado em tuas mãos. Preparando essa mensagem, irmãos, lembrei de uma data muito importante para mim. Talvez hoje por esse tempinho mais friozinho. 15 de junho de 2004, 7 horas da manhã. Há quase 22 anos atrás. Eu acabei de contar que Deus nos deu um milagre na nossa filha Keren. A medicina tinha dito que nós não poderíamos ter filhos, estavam no papel deles, mas o Senhor nos presenteou com a Keren. Só que a pastora Thalita naquela época trabalhava no banco, e a licença maternidade era de apenas 4 meses. Nós não tínhamos naquela época, a gente fala hoje, chamada rede de apoio, pessoas que pudessem nos ajudar. Recém-casados, nós não tínhamos condições de uma escola particular, uma creche particular para ela. E eu nunca vou esquecer, minha filha nasceu no dia 15 de fevereiro, 15 de junho, exatos 4 meses depois, a pastora Thalita tinha que voltar para o seu trabalho, 7 horas da manhã, numa manhã fria e chuvosa como essa. Por isso que eu lembrei hoje. Eu enrolei a minha filha, 4 meses de vida, coloquei cobertas e cobertas, a pastora Thalita chorando que ela não tinha força para isso, e eu levei ela
a minha filha na creche municipal do Mineirão. E eu entreguei a minha princesa com 4 meses para aquela creche municipal. E ali, irmãos, ela foi tão bem cuidada. Ali, irmãos, ela recebeu todo o cuidado necessário. E nós nunca reclamamos. E eu agradecia. Até hoje, de vez em quando, eu pego o carro, eu mudo um pouquinho meu trajeto, eu passo na frente daquela creche. Eu levanto as minhas mãos e falo: Senhor, obrigado por essa creche. Era o que nós tínhamos, era o que nós podíamos. E eu agradeço, eu falo: Senhor, talvez estão trabalhando aqui, talvez nem estão trabalhando mais, mas cada pessoa, Senhor, abençoa, multiplica as bênçãos na vida dela. Irmãos, e ela foi muito bem cuidada, para a honra e glória do Senhor Jesus. E hoje, esse ano 2026, está no 5º ano, se formando em engenharia, para a glória do nosso Deus. Nunca ficou doente, nunca teve nenhum problema. Não estou falando que essas coisas não possam acontecer, mas eu tenho a certeza que havia ali um coração grato no nosso coração. Pega o que você tem, não amaldiçoa, não fala mal do seu corpo, não amaldiçoe tua casa, aquele recurso, aquela inteligência, aquele tempo, seja o que for, apresente ao Senhor, faça, aperfeiçoe e melhore o que você tem. Creia que o Senhor está te abençoando aonde você estiver. Deuteronômio 28 diz: você será abençoado no campo e na cidade. Sabe o que significa, irmãos? Aonde você estiver, a bênção de Deus chega com você. Ah, nesse lugar eu não posso crescer, nesse lugar eu não posso expandir. Não, claro que o lugar, irmãos, ele ajuda, mas fale: Senhor, eu estou aqui, talvez esse lugar é terrível, mas a tua presença está comigo, Senhor, e eu vou crescer. Desenvolva suas habilidades, estude, faça cursos, mas pegue o que você tem, entre em movimento, mas coloque nas mãos do Senhor. Colocar nas mãos do Senhor, irmãos, é orar e ser grato, amém, igreja? Colocar nas mãos do Senhor é melhorar aquilo que Ele já tem nos dado. E colocar nas mãos do Senhor é você reconhecer e acreditar pela fé. Eu posso ouvir glória a Deus, irmãos, que Ele tem um plano na sua mente. Quando o professor, irmãos, vai dar a prova surpresa, para os alunos é uma surpresa. Os alunos não sabem o que vai acontecer, mas na mente do professor, ele já sabe tudo. O texto diz que ele fez essa prova, ele fez essa pergunta, mas ele já sabia o que ele iria fazer. Preste atenção, irmãos, pode estar fora do seu controle, pode estar fora do seu raciocínio, você não consegue compreender porque ele está permitindo isso, mas creia, como diz Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Creia que há um plano na mente dele. Levante a sua mão e diga assim: eu creio que há um plano na mente do meu Deus, porque tudo, irmãos, como eu digo assim, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Diante dessa prova, diante dessa dificuldade, creia, irmãos, que o Senhor vai reverter em bênção na sua vida. Reaja de uma forma correta, para que Romanos 8:28 aconteça, que tudo coopere para o nosso bem. Eu preciso reagir de uma forma correta. Quando a prova chegar, a dificuldade, não reclame, não murmure, não duvide do amor de Deus, não despreze, não amaldiçoe, mas seja grato, melhore e confie que Ele tem um plano. Faça assim com as tuas mãos, e eu quero declarar essa bênção sobre a sua vida, para este mês de maio. Isaías 60:22, o mais pequenino se tornará 1000, o menor será uma nação poderosa. Eu sou o Senhor, e na hora certa farei que isso aconteça. O menor será como 1000, o pequeno será como uma nação, porque, irmãos, nas mãos de Jesus é mais do que suficiente. Levante as tuas mãos, fale agora com o Senhor. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, Senhor Pai, nós oramos agora esta oração de libertação, Senhor. Nos liberta, meu Pai, desse espírito de insatisfação, Senhor. Nos liberta, Senhor, dessas exigências exageradas. Exigimos dos outros, de nós mesmos, Senhor. Nos liberta, Pai, desse mundo ilusório, dessa imaginação que criamos na nossa mente. Que eu possa compreender, ó Deus, os meus limites, Senhor. Pai, ajuda, Senhor, aquele que tem dificuldade de pedir ajuda, Senhor, que possamos ir atrás, que possamos comunicar aquilo que estamos passando, Senhor. Pai, nós oramos agora e pegamos o que temos e colocamos em tuas mãos. E eu queria que você fizesse agora uma oração bem sincera com o Senhor. Faz assim com as suas mãos agora e faça uma oração bem sincera com o Senhor.
Se a tua força hoje é pequena, fala: Senhor, eu estou com pouca força, mas eu ponho em tuas mãos, Senhor. Se a tua paciência, Deus colocou no meu coração, muitos aqui estão precisando de mais paciência do Senhor. Se talvez o cansaço ele é muito grande, fala: Senhor, eu não tenho mais recursos, eu não tenho mais da onde tirar, mas o que eu tenho eu apresento, Senhor. O Senhor está mostrando pessoas aqui que sentem que chegaram num teto no seu trabalho, que não tem mais aonde crescer, não tem mais como expandir. Não sei para quem é essa palavra. Deus está dizendo que Ele está trazendo um crescimento a esta empresa. Vai abrir novos setores, vai abrir novas vagas. Ele está criando coisas novas para você agora, em nome do Senhor Jesus. Senhor, ó Pai, nós oramos por aqueles que não têm, Deus, ó Pai, mais a força. Ó Deus, ó Pai, este amor neste casamento talvez é tão pequeno, Senhor, mas multiplica agora, Senhor. E nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te buscamos, ó Senhor, ó Pai, nesta manhã, Senhor. E cremos, ó Pai, que nas tuas mãos é mais do que suficiente. Levante as tuas mãos bem alto neste momento e declare que você ama o Senhor Jesus. Declare: tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Declare com toda a sua força. Até eu me verá, eu cantarei a bondade. Você pode cantar ainda mais forte. Declare que és fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Em todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz, Tua doce voz, ela tem te guiado. que me guia em meu fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, e amigo é, eu venho da bondade de Deus. Aleluia, Senhor. És fiel em todo tempo. Deixa Ele te renovar, deixa Ele te fortalecer. Todo tempo tu és tão Deixa Ele multiplicar tua alegria, tua força. todo fôlego Deixa Ele multiplicar a provisão sobre a tua vida. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Tua vontade me seguirá, Senhor. Tua vontade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua vontade me seguirá. Aleluia. Segure na mão dessa pessoa que está do seu lado. Como nós falamos, nós precisamos um dos outros. Ore por ela, sabe, por essa pessoa agora. Não ore por você agora. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, nós oramos agora uns pelos outros, Senhor. Nos unimos em oração também aqueles que estão online com a gente, Senhor, aonde estiver, que a tua bênção também os alcance, Senhor. Nós declaramos o teu renovo. Levanta aquele que está caído agora, Senhor. Seja a força daquele que está fraco, Senhor. A direção daquele que está confuso e perdido. Traz de volta, Senhor, o amor a este coração, esta casa, esta família. Senhor Pai, nós declaramos, ó Pai, a tua bênção. Declaramos a libertação. Satanás, nós te repreendemos. Expulse agora, igreja. Eu te ordeno, solta a minha mente, solta o meu coração, sai da minha vida, sai da minha casa. Eu te expulso da minha família. Eu declaro que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A minha família pertence a ti, Senhor. E Pai, nós oramos e declaramos que os próximos dias serão dias de milagres, dias de multiplicação, aonde o pouco vai render, aonde o pouco vai crescer, ó Pai, para a honra e glória do teu nome. Vem, Senhor, ó Pai, assim nós oramos e clamamos a tua presença sobre a vida de todos nós, em nome de Jesus, amém. Levante as tuas mãos agora, igreja, o mais alto que você puder. Estica tudo aí. Isso, só agradeça a Jesus agora, não peça mais nada.
Só agradeça a Ele, você já está abençoado. Senhor, obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado pela tua bondade. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, ó Pai, por todos que serviram para este culto acontecer, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela minha família, pela minha casa e tudo que o Senhor tem me dado. Declaramos, ó Deus, uma semana abençoada, de vitória, de conquistas produtivas, ó Pai. Nós declaramos que vai render esta semana, livre de todo mal. Assim nós oramos, e que o amor do nosso Deus